Bom dia, amigos do canal Pergunte ao Psicólogo, especialmente a você, amigo internauta, que enviou uma pergunta muito grandona. Vou resumir como sempre e ler algumas partes. Comecei meu relacionamento há 2 meses e desde o início vi que meu namorado usava muitas drogas, mas que agora havia buscado ajuda com psicólogo e psiquiatra para tratar as dependências de cocaína. Quando começamos a namorar, eu perguntei se ele realmente queria deixar o vício e ele disse que sim. Hoje ele toma um medicamento indicado pelo psiquiatra para que consiga diminuir a fissura e consiga se manter afastado de cocaína. Porém, ele faz uso de outras substâncias que considera inofensivas, como LSD, MD, entre outras. E ele me diz que não vai parar. Ele adora e fala que não faz mal nenhum a sua utilização. Bom, e aí você foi colocando que como que você iria se ver com ele nas festas, nos carnavais, nas casas dos amigos, nos eventos, e que você não queria chegar numa circunstância de controle dele em relação a dizer ou a droga ou eu. Você disse que essas coisas te dão um nó no peito e que você sabe que não será uma relação saudável se entrar nessa perspectiva do controle, mas também você acha que, por exemplo, passar uma noite num sítio usando LSD com os amigos, que não é o que você busca. E você vem pedir um conselho de como pode buscar formas para conhecer mais o seu íntimo e conseguir lidar emocionalmente com a situação e o possível término. Olha, a gente está num mau caminho. Porque tem muitas coisas equivocadas aí por parte dele. Primeiro, que quando ele fala de usar LSD e MD, ele fala que isso é inofensivo, isso não causa nada, sobretudo usado com muita frequência, é um equívoco enorme por parte dele. Todas essas medicações que substâncias que atuam no sistema nervoso central e elas vão sendo usadas com frequência, elas trazem danos à nossa neuroquímica cerebral de forma incontestável. Então, ele foi e procurou tratamento psiquiátrico e psicológico. Até então, foi muito legal a atitude, foi boa. Só que agora ele está misturando medicamento psiquiátrico com esse tipo de droga. Talvez até com álcool, você não mencionou, mas eu estou aqui supondo. E isso vai fazendo uma bomba dentro da cabeça dele e que com o passar dos anos a conta vai vir. Isso se ele ainda não tiver, às vezes, uma predisposição biológica a ser acometido gravemente por transtornos mentais pelo uso reiterado dessas substâncias, que é algo que existe. E aí ele começa a fazer terapia também, só que a terapia e a ajuda psiquiátrica serviram para ele chegar a uma conclusão: parei com a cocaína. É um avanço? É. Mas e o resto? E esses profissionais que estão cuidando dele, será que ele fala abertamente para esses profissionais que está utilizando ainda essas outras drogas? Se ele estiver falando, reafirmando o uso, péssimo. Se ele estiver falando, buscando parar com esse uso também, bom sinal. Porém, não é, ao que tudo indica, pelo discurso dele. Que ele está falando que não faz mal e pior, que não vai parar. Então, tem algo da ordem totalmente consciente dele, que ele está dizendo que adora, que não faz mal e que não vai parar. Estou lendo aqui no seu e-mail. Então, mais claro que isso, impossível. Então, por isso que eu disse que há alguns erros e um caminho muito ruim sendo percorrido por ele. Agora, o que eu tenho que trazer para você é o seguinte: você não tem que entrar numa circunstância de controle, de proibir ou não proibir um sujeito maior de idade de ou beber, ou fumar, ou usar determinadas substâncias. Realmente não precisa ser esse papel.
Porque nenhum dos dois papéis vão ser saudáveis. Nem o de você ficar controlando e nem o de você ficar se submetendo. Percebe? Então você está se submetendo a uma coisa que no decorrer do tempo você sabe que não vai funcionar. Então são duas perguntas para você. A primeira, qual é o tipo de homem, o tipo de companheiro que você está buscando para estar ao seu lado no curto, no médio e no longo prazo? Segunda pergunta, se a gente está falando de companheiro, de relacionamento, todo relacionamento pressupõe mínimos que a gente tem em relação à expectativa com relação a como a outra pessoa vai ser. Um mínimo com relação à estética, um mínimo com relação à parte espiritual, um mínimo com relação à parte intelectual, um mínimo com relação à parte sexual, um mínimo com relação à parte profissional e assim sucessivamente. Qual é o seu mínimo em relação a uma pessoa cuidar da saúde física e mental dela? Porque quando ela não faz isso, no final das contas, ela vai se deteriorando ao longo dos tempos e quem vai ficar ao seu lado? Uma pessoa doente. E com o passar dos anos, cada vez mais acometida e talvez pior de saúde física ou mental. Essa é a pergunta que você precisa de se responder lá dentro do seu íntimo, em relação a conhecer o seu íntimo, para lidar com essa situação, para você ver bem aonde você está entrando. Tá bom? Bem, para a gente fechar aí por hoje, um abraço a todos vocês. Queria dizer que quem quiser me seguir no Instagram, basta pesquisar lá na plataforma por @DouglasAmorimPsicólogo. Queria pedir também para vocês fazerem a sua inscrição aqui no canal do YouTube, porque é sempre bastante importante para a gente. E até o nosso próximo encontro.